Quase todo motorista brasileiro tem um WD-40 em casa, jogado em alguma gaveta ou no fundo do porta-malas, e não faz a menor ideia do que está perdendo. 90% das pessoas usam esse produto só para desamarrotar parafuso enferrujado, e é exatamente isso que os mecânicos torcem para você continuar achando. Porque se você soubesse o que esse produto realmente faz, você jamais voltaria à oficina para pagar caro por serviços que você mesmo poderia resolver em 2 minutos, na sua garagem, de bermuda e chinelo. Eu já joguei fora centenas de reais em diagnósticos de oficina, achando que o problema era coisa séria, quando a solução estava ali, numa latinha laranja empoeirada. E hoje eu vou te mostrar 18 truques com WD-40 que os mecânicos definitivamente não querem que você saiba. Limpeza da tampa do combustível. Sabe aquela tampinha do tanque de gasolina que você abre toda semana no posto e nunca, em momento nenhum da sua vida, pensou em limpar? Então, ela acumula sujeira, borracha ressecada e resíduo de combustível nas roscas e na vedação, e isso silenciosamente pode acionar a famosa luz de check engine no painel. Aquela luzinha laranja que aparece do nada e te manda direto para a oficina com o coração na mão. O jeito de resolver é simples. Borrifa WD-40 generosamente nas roscas da tampa, na parte de baixo dela e no anel de vedação. Deixa agir por 1 minutinho, para a fórmula dissolver toda aquela crosta acumulada. Depois é só passar um pano de microfibra limpo e tirar tudo. Antes de parafusar de volta, aplica mais uma camadinha leve e pronto. A tampa vai girar suave, vedar direitinho e ficar limpa por meses. Faz isso a cada 2 ou 3 meses como parte da sua manutenção básica, e a chance de você ver aquela luz de check-in de acender por causa de vazamento de vapor de combustível cai drasticamente. Manchas de água nos espelhos retrovisores. Sabe aquelas manchas brancas, leitosas, que grudam nos espelhos laterais do seu carro como se tivessem sido cozidas no vidro? Isso são depósitos minerais da chuva e da água da torneira que ficam colados na superfície, criando uma névoa que distorce o reflexo e deixa o espelho com aparência de sujo permanente. E o pior, nenhum pano seco do mundo resolve isso. O que realmente funciona é o seguinte: borrifa um pouco de WD-40 diretamente no vidro do espelho e deixa agir por uns 30 segundos. Depois passa um pano de microfibra limpo em movimentos circulares, com suavidade. Você vai ver os depósitos minerais saindo limpos, deixando o vidro transparente, sem marcas, e ainda com resistência ao reflexo do sol. A fórmula quebra a ligação dos minerais com o vidro sem danificar o revestimento, e ainda deixa uma camada fina que faz a água escorrer em gotinhas. Chuva bate no espelho e escorrega, em vez de grudar e formar aquela névoa de novo. Faz isso depois de cada lavagem do carro, e seus retrovisores vão ficar limpos por muito mais tempo do que você imagina. Espelho embaçado não é só feio, é perigo real. Não enxergar o carro na faixa ao lado antes de uma ultrapassagem pode custar muito mais caro do que qualquer produto de limpeza. Detalhistas profissionais usam esse truque antes de devolver o carro para o cliente depois de um serviço completo, e agora você vai fazer o mesmo em casa, de graça. Limpeza do couro e vinil dos bancos. A sujeira vai se acumulando nos bancos de couro, e aquela superfície que um dia foi bonita começa a parecer opaca, ressecada e velha. A maioria das pessoas corre para comprar condicionador caro, ou pior, usa produto de limpeza agressivo que acaba destruindo o acabamento ainda mais rápido. O que os profissionais usam é diferente. Borrifa um pouco de WD-40 num pano de microfibra limpo, nunca diretamente no banco, e passa no sentido natural do material. A fórmula levanta a sujeira impregnada, dissolve os óleos da superfície e amacia o couro sem encharcar. Você vai ver a sujeira transferindo pro pano quase na hora. Depois é só passar um pano seco por cima, e o banco vai parecer mais escuro, mais limpo e visivelmente mais macio. Aproveita e passa nos frisos da porta e no console central, porque essas superfícies acumulam os mesmos óleos e respondem igualmente bem ao produto. Couro rachado é quase impossível de recuperar quando chega num estágio avançado, então manter a maciez agora te poupa de um serviço de retapeçaria que pode custar uma fortuna lá na frente. Uma passada, e seus bancos parecem anos mais novos, sem gastar nada com detalhamento profissional. Limpeza e restauração dos pneus. Seus pneus estão com aquela película marrom opaca que não sai nem com água, nem com sabão, nem com oração. Poeira de freio, piche de asfalto e oxidação da borracha vão se acumulando na lateral do pneu, deixando tudo com aparência de abandono, mesmo quando o resto do carro está impecável. O que você faz é o seguinte: borrifa WD-40 direto na lateral do pneu e trabalha com um pano velho ou uma escova de detalhamento. A fórmula corta a oxidação e o piche em segundos,
levantando aquela camada marrom e revelando o preto profundo da borracha que estava escondido embaixo de tudo. Limpa o excesso com um pano, e a diferença é imediata. Os pneus ficam mais escuros, mais limpos, e com aquele visual de recém-detalhado. Ainda cria uma barreira protetora que retarda o processo de escurecimento. Então os pneus ficam mais pretos por mais tempo entre uma lavagem e outra. Uma passada rápida antes de sair no fim de semana, de uma viagem, ou de qualquer compromisso importante, e o carro inteiro parece que saiu da concessionária hoje de manhã. As pessoas subestimam muito o quanto um jogo de pneus limpos e pretos muda a presença de um carro na rua. O carro pode ser simples, mas com pneu bem cuidado, parece que vale muito mais. Limpeza do para-brisa embaçado. Seu para-brisa tem aquela névoa oleosa, esfumaçada, que faz todo o farol de carro na contramão explodir em clarão cegante na sua visão. E isso não é só irritante à noite. É perigoso de verdade. Essa película é uma mistura de fuligem da rua, vapores de silicone liberados pelo painel do carro, e resíduos que a água sozinha jamais remove completamente. A solução é simples. Borrifa uma camada leve de WD-40 no para-brisa e espalha de forma uniforme com um pano de microfibra. Deixa agir por uns 30 segundos, e depois remove tudo com um pano limpo e seco. O que vai sair do vidro vai te surpreender. Uma gosma marrom, oleosa, que estava se acumulando há meses sem você perceber. A superfície que fica é limpa, lisa e hidrofóbica, o que faz a chuva escorrer direto em vez de espalhar e embaçar. Aproveita e passa o produto nas palhetas do limpador enquanto você está nisso, porque elas acumulam o mesmo tipo de resíduo e ficam espalhando sujeira em vez de limpar. Na próxima vez que chover forte, a visibilidade vai parecer de outro carro completamente. A maioria dos motoristas lava o lado de fora do para-brisa e nunca pensa em tratar a superfície direito. Mecânicos e detalhistas sabem desse truque há anos. Agora você também sabe. Limpeza e restauração das pontas do escapamento. As ponteiras do seu escapamento estão pretas, carbonizadas, e destruindo a parte traseira de um carro que poderia estar bonito. Aquela fuligem endurecida assa no metal com o calor extremo do motor, e sabão comum não chega nem perto de resolver. Você pode esfregar, pode lavar com detergente, pode rezar, e continua igual. O truque é simples. Pega o WD-40, borrifa generosamente por dentro e por fora da ponteira, e deixa a fórmula penetrar naquela camada de carbono por 1 ou 2 minutos. Depois trabalha com um pano de microfibra ou uma escova macia de detalhamento. A sujeira começa a soltar quase na hora. Resíduo escuro saindo limpo do metal em passadas longas. Seca bem com um pano, e a ponteira que aparece embaixo de tudo vai brilhar como se tivesse saído da fábrica hoje. O WD-40 ainda deixa uma camada protetora que facilita muito a remoção do carbono na próxima vez. Se o seu carro tem escapamento duplo, faz os dois ao mesmo tempo para o acabamento ficar igual e parecer intencional, em vez de trabalho pela metade. Ponteira de escapamento cromada brilhando atrás de um para-choque limpo é um daqueles detalhes pequenos que fazem as pessoas olharem 2 vezes para o seu carro. É a diferença entre uma traseira cansada e algo que vale a pena mostrar. O próximo truque com WD-40 vai te deixar de queixo caído. Restauração dos tapetes de borracha. Seus tapetes de borracha estão rachados, desbotados e com aparência de sujos permanentemente, mesmo logo depois de uma lavagem. Lama, sal da estrada e sujeira grossa foram se impregnando tão fundo na superfície que uma enxaguada mal faz diferença. O que você deve fazer é o seguinte: depois de lavar os tapetes com mangueira, borrifa uma camada leve de WD-40 por toda a superfície e espalha com um pano. A fórmula penetra na borracha, restaura a flexibilidade e empurra para fora a sujeira profunda que a água sozinha não consegue alcançar. Tira o excesso com um pano e deixa secar. Quando você colocar de volta no carro, vão estar mais escuros, renovados e pretos de novo, do jeito que eram quando o carro era novo. A camada protetora que fica ainda repele umidade futura e torna a próxima limpeza muito mais fácil. Funciona igualmente bem em forração de porta-malas e tapetes de carga. Então não para nos tapetes do chão. Tapete limpo e bem cuidado é um daqueles detalhes internos que dizem silenciosamente para todo mundo que entra no seu carro o quanto você se importa com ele. Detalhe pequeno, diferença enorme. O próximo segredo de WD-40 é escondido a 7 chaves pelas oficinas mecânicas. Restauração das lanternas traseiras. Suas lanternas traseiras estão leitosas, amareladas e envelhecendo o visual do carro inteiro. E o problema não é só estético. Essa névoa espalha luz e reduz muito a sua visibilidade para os motoristas que vêm atrás de você.
No trânsito caótico das cidades brasileiras, ser pouco visível por trás é pedir para levar uma batida. O jeito de resolver é rápido. Borrifa WD-40 diretamente na lente da lanterna e passa com movimentos circulares suaves usando um pano de microfibra limpo. Quase na hora, a névoa começa a sumir, e a lente vai ficando mais clara, mais brilhante e com aparência de nova. A fórmula preenche os micro-arranhões da superfície, restaura a transmissão de luz e deixa uma camada protetora que retarda o amarelamento futuro. Guarda um WD-40 no porta-malas e faz uma passada rápida nas lanternas a cada 2 meses, antes do amarelado voltar com força. Manutenção preventiva sempre sai mais barata do que correr atrás do prejuízo. Mecânicos usam esse truque quietinho antes de devolver o carro para o cliente, e o dono sempre acha que ganhou lanterna nova. Agora você sabe o que está acontecendo nos bastidores da oficina. 10. Limpeza das superfícies internas empoeiradas. Seu painel e seus painéis de porta têm uma película cinza grossa que os panos comuns nunca removem completamente. Você passa, tira um pouco, e em 2 dias está igual de novo. A solução limpa é a seguinte: borrifa um pouco de WD-40 num pano de microfibra, nunca diretamente na superfície, e passa pelo painel, pelos painéis de porta, pelo console central e pelos frisos plásticos. A fórmula captura e levanta o pó em vez de espalhá-lo, e deixa uma camada condicionante que faz o plástico e o vinil repelir o acúmulo futuro. O interior não vai só parecer mais limpo, vai ficar limpo por muito mais tempo entre uma limpeza e outra. Presta atenção especial nas saídas de ar-condicionado, porque o pó compactado naquelas grades é exatamente o que circula pela cabine toda vez que você liga o ar. E quem mora num lugar quente como o Brasil liga o ar praticamente o ano inteiro, então isso importa muito mais do que parece. Um interior limpo não é só visual. É o ar que você respira dentro do carro em cada viagem, no trajeto para o trabalho, levando os filhos na escola, em toda a corrida do dia a dia. Detalhistas usam isso como etapa final em todo o serviço, e agora você sabe exatamente por que o carro parece tão impecável quando você o busca depois de um detalhamento. Os 5 minutos que você gasta nisso hoje te poupam de respirar meses de poeira acumulada toda vez que ligar o ar. Proteção da pintura do carro. A pintura do seu carro está sob ataque constante, todo dia, sem descanso. Cocô de pombo, seiva de árvore, piche de asfalto e inseto esmagado pousam no capô diariamente, e cada um desses elementos pode corroer o verniz e ficar assando ao sol por tempo demais. E no calor do Brasil, o sol não perdoa ninguém. O que você faz é o seguinte: depois de lavar e secar o carro, borrifa uma névoa leve de WD-40 num painel de cada vez e espalha com um pano de microfibra limpo. A superfície vai ganhar aquele brilho molhado e profundo, e a película protetora que fica faz as sujeiras escorregarem sem fixar. Não substitui uma cera ou um revestimento cerâmico a longo prazo, mas como camada protetora rápida entre um detalhamento e outro, é uma das manobras mais subestimadas do kit de qualquer detalhista. Foca especialmente no capô e no para-choque dianteiro, porque esses painéis recebem o impacto mais direto de detritos da estrada e insetos em velocidade de rodovia. Uma única viagem longa na estrada já é suficiente para cobrir a frente do carro de ácido de inseto e piche que começam a opacificar o verniz em poucos dias, se não tiver nada protegendo. Uma repintura de painel único numa boa funilaria pode custar de $300 a mais de $1.000. Uma latinha de WD-40 é o que está entre a sua pintura e essa conta. Pensa nisso. Lubrificação do cinto de segurança travado. Seu cinto de segurança está travando no meio do caminho, voltando de forma irregular, ou brigando com você toda vez que você tenta puxar. Um cinto que não retrai direito pode falhar na tensão numa colisão, e isso não é coisa para ignorar ou adiar. A solução é a seguinte: puxa o cinto até a extensão total e borrifa uma névoa leve e uniforme de WD-40 ao longo de todo o comprimento da fita. Trabalhe o produto suavemente passando um pano limpo ao longo do cinto. Depois deixa ele retrair devagar algumas vezes. A fórmula solta a sujeira acumulada, lubrifica o mecanismo interno de mola e restaura aquele movimento suave e consistente de puxar e recolher que indica que o cinto está funcionando como deveria. Aproveita e faz isso em todos os cintos do carro, porque se o do motorista está travando, os dos passageiros geralmente não estão muito atrás. Cinto que recolhe limpo toda vez é daquelas coisas que você nunca nota, até o dia que para de funcionar. E aí você já ficou irritado por semanas sem precisar. É um daqueles passos de manutenção que os mecânicos verificam quietinhos e nunca mencionam na nota de serviço. Trocar um cinto de segurança numa concessionária pode sair entre $200 e $500.
Então manter o seu funcionando com um produto que custa uma fração disso é uma das decisões mais inteligentes que você vai tomar esse ano. Conserto da chave travada na ignição. Você coloca a chave na ignição e em vez de girar limpo e fácil, sente resistência, um rangido estranho, ou a chave mal entra no buraco. A maioria das pessoas já começa a imaginar o pior: uma troca de cilindro de ignição, uma conta salgada na oficina, dia sem carro. 9 em cada 10 vezes, o problema é só poeira e lubrificante ressecado dentro do mecanismo da fechadura. O que fazer antes de ligar para qualquer mecânico? Com a chave fora, borrifa um jato curto e controlado de WD-40 diretamente na entrada da ignição. Coloca a chave e gira devagar para frente e para trás algumas vezes, para trabalhar o produto dentro do mecanismo. O que parecia um cilindro travado vai começar a girar suave a cada passada. A fórmula dissolve a sujeira acumulada, relubrifica os pinos internos e restaura o encaixe limpo que você espera quando gira a chave. Se você tem uma chave reserva que fica guardada sem uso, trata o cilindro com o mesmo spray, porque fechadura parada por muito tempo tende a travar exatamente na hora que você mais precisa dela. Trocar um cilindro de ignição numa oficina pode custar entre $150 e $400. E na maioria das vezes, o problema é só uma fechadura ressecada que um WD-40 resolve em 60 segundos. É exatamente o primeiro passo que qualquer chaveiro tomaria. Agora você pode pular direto para a solução sem pagar ninguém para fazer isso. Faz isso 2 vezes por ano como manutenção de rotina, e talvez você nunca mais tenha problema de ignição que vale a preocupação. Eliminação do barulho da correia dentada. Sua correia está gritando toda vez que você liga o carro, e todo vizinho na rua vira a cabeça para olhar. Esse chiado acontece quando poeira, umidade e o desgaste da superfície fazem a correia escorregar nas polias em vez de tracionar direito. Antes de sair correndo para trocar a correia, pega o WD-40. Com o motor desligado, borrifa uma névoa leve controlada na superfície interna da correia e em cada polia. Liga o carro, e o chiado some quase na hora. O WD-40 dissolve o desgaste superficial e o resíduo que estavam causando o escorregamento e deixa a correia encontrar a tração certa novamente. Não é uma solução permanente se a correia estiver realmente gasta, mas é a maneira mais rápida de descobrir se você precisa de uma correia nova ou só de uma correia limpa, e pode te poupar uma visita desnecessária à oficina. Enquanto você está com a cabeça no motor, inspeciona a correia procurando por rachaduras ou fiapos. Porque se a borracha está visivelmente se deteriorando, nenhuma quantidade de WD-40 substitui uma troca de verdade. Uma correia nova numa oficina pode custar entre $100 e $250 só em mão de obra. Então saber se o chiado é sujeira ou desgaste antes de entrar pela porta da oficina te coloca numa posição muito mais forte na hora de negociar. Mecânicos sabem desse truque. Eles simplesmente não te contam. Chegar numa oficina já sabendo a diferença entre uma correia suja e uma correia gasta é o tipo de conhecimento que impede um atendente de te empurrar consertos que você simplesmente não precisa. Destravar as calhas da janela travadas. Sua janela rende, chia ou hesita toda vez que você abre. E piora no frio ou depois de dias de chuva. Os canais revestidos de borracha por onde o vidro desliza vão acumulando poeira, sujeira de estrada e umidade até a janela estar praticamente arrastando como se estivesse presa no barro. A solução é essa. Baixa a janela até a metade e borrifa WD-40 diretamente na calha exposta dos 2 lados. Sobe e desce a janela devagar algumas vezes para trabalhar o produto por todo o comprimento do canal. O que estava rangendo e travando vai começar a deslizar com quase nenhum barulho. O lubrificante limpa os detritos compactados e mantém a borracha flexível em qualquer clima. Não esquece das janelas traseiras, porque essas calhas ficam abandonadas por ainda mais tempo e geralmente estão em estado muito pior do que as dianteiras. Uma janela que se move suave e veda direito também evita que o barulho do vento, a turbulência e a infiltração de água entrem na cabine durante viagens na estrada ou chuvas fortes. No inverno, calha congelada pode rachar o vidro se forçada. Um spray rápido mantém tudo funcionando o ano inteiro. Trocar o regulador de janela, que é o mecanismo que move o vidro, pode custar entre $150 e $300 numa oficina. E manter as calhas lubrificadas é a maneira mais simples e barata de garantir que você nunca precise desse conserto. Destravar o espelho retrovisor lateral travado. Seu espelho lateral elétrico parou de ajustar. O motor força toda vez que você aperta o botão, e você está dirigindo com ponto cego em cada troca de faixa. O problema quase sempre não é o motor.
São as articulações empastadas de sujeira de estrada e corroídas pela umidade que fica presa dentro do alojamento. O que você faz é o seguinte: borrifa WD-40 com cuidado na articulação e ao redor do alojamento de ajuste, e deixa 1 minuto para penetrar no acúmulo. Depois tenta os controles de ajuste de novo. Você vai sentir o espelho soltar quase na hora, se movendo suavemente por toda a sua amplitude de movimento. Para espelhos de ajuste manual, o mesmo spray restaura o movimento fácil e evita que a articulação trave depois de chuva ou frio. Um spray preventivo nos 2 espelhos antes da temporada de frio leva menos de 2 minutos e pode te salvar de acordar numa manhã gelada com o espelho travado na posição errada sem conseguir mexer. Dirigir com o espelho preso em ângulo errado não é só inconveniente. É um ponto cego real que coloca você e todo mundo ao redor em risco em cada troca de faixa, em cada manobra, em cada ultrapassagem. Substituir o motor de um espelho elétrico pode custar entre $100 e $250 em peças e mão de obra. E a tragédia maior é que na maioria das vezes o motor nunca foi o problema. Era só sujeira. Destravar o cabo do freio de mão travado. Você solta o freio de mão e o carro não sai do lugar. O cabo congelou ou corroeu dentro da capa, prendendo os freios traseiros num aperto que nenhuma quantidade de bombeada no pedal vai resolver. Antes de chamar o guincho, faz o seguinte: localiza o cabo do freio de mão passando por baixo do veículo ao longo do chassi. Borrifa WD-40 generosamente ao longo de todo o comprimento do cabo e diretamente em qualquer abertura exposta da capa. Deixa agir por vários minutos. Depois aciona e solta o freio de mão enquanto balança levemente o carro. O lubrificante quebra a ligação de corrosão dentro da capa, restaura o movimento do cabo e libera aquela tensão travada. Quando o cabo soltar, faz mais uma aplicação completa por todo o percurso do cabo como camada preventiva, para a umidade não conseguir entrar de novo e recongelar o mesmo trecho. Isso é especialmente importante para quem vive em cidades onde chove muito ou em regiões de altitude mais fria, porque a umidade acumula embaixo do carro e acelera a corrosão do cabo mais rápido do que qualquer outra coisa nessa região do veículo. É um conserto simples que a maioria dos mecânicos vai cobrar taxa de diagnóstico só para fazer eles mesmos. Trocar o cabo do freio de mão pode custar entre $100 e $300 dependendo do veículo. E a parte mais frustrante é que uma lubrificação regular com um produto baratinho teria evitado essa situação desde o começo. Limpeza do sensor de fluxo de massa de ar. Seu motor está funcionando de forma irregular, o acelerador parece hesitante, e o consumo de combustível caiu sem explicação aparente. Antes de pagar um diagnóstico completo, verifica o sensor de fluxo de massa de ar. Quando ele fica coberto de resíduo de óleo e poeira, começa a mandar dados errados para o computador do motor. E o resultado é perda de desempenho, desperdício de combustível e a luz de check-engine acendendo no painel. O que você faz é o seguinte: remove o sensor do alojamento do filtro de ar, geralmente 2 parafusos e um clipe de conector. Borrifa WD-40 levemente sobre os fios e os elementos sensores e deixa agir por uns 60 segundos. Depois passa suavemente um pano limpo e seco e deixa secar completamente antes de reinstalar. A fórmula dissolve a película oleosa sem danificar os elementos delicados do sensor. Garante que o sensor esteja completamente seco antes de reconectar, porque instalar molhado pode temporariamente distorcer as leituras e acionar exatamente a luz de advertência que você estava tentando apagar. Um sensor de fluxo de massa de ar novo pode custar entre $80 e mais de $300 dependendo do veículo. Então gastar 60 segundos com o WD-40 antes de sair comprando peça nova é sempre a primeira tentativa que vale a pena. Muitos motoristas relatam o motor voltando a funcionar normal e a luz de check-engine sumindo sozinha depois de alguns ciclos de direção. Agora, o truque número 1 com WD-40 que vai deixar seu carro 10 vezes mais limpo. Restauração da grade dianteira. A grade dianteira é o rosto do seu carro, e agora mesmo ela parece um cemitério de insetos. Detritos da estrada, poeira de freio e insetos assados no sol transformaram o que era um acabamento marcante e bold numa bagunça opaca e danificada que arrasta o visual de toda a frente do veículo. Veja como recuperar. Borrifa WD-40 generosamente por toda a superfície da grade, trabalhando o produto nas ripas e na malha onde o resíduo ficou cozinhando. Deixa agir por 1 minuto, depois trabalha com uma escova macia de detalhamento. Passa um pano de microfibra limpo por cima e dá um passo para trás. A sujeira vai sair limpa, o acabamento vai escurecer e afiar, e uma camada protetora fina vai ficar no lugar, tornando insetos e detritos futuros muito mais fáceis de remover na próxima limpeza.
Faz uma aplicação de reforço a cada 2 ou 3 semanas durante a temporada de viagens longas, quando o acúmulo de insetos está no pico, e sua grade nunca vai chegar naquele estágio de sujeira assada de novo. A grade dianteira é literalmente a primeira coisa que qualquer pessoa vê quando seu carro chega. Se você aprendeu algo novo hoje, deixa o like agora e comenta aqui embaixo qual dos truques mais te surpreendeu. Quer descobrir mais segredos de carro que podem te poupar centenas em consertos? Clica no próximo vídeo sobre dicas geniais para seu veículo. Seu bolso vai agradecer.